Salve, salve meus queridos, tudo certo? Hoje no Bolo de Emergência eu vou comentar com vocês sobre a conduta nas bradiarritmias instáveis. A conduta inicial, por isso que o título da nossa aula, além de marca-passo transcutâneo e a sua configuração, é basicamente a conduta inicial nas bradiarritmias instáveis, né? Fizemos atropina, fizemos droga vasoativa, preciso instalar o marca-passo, até porque o ACLS, já há alguns anos, algumas edições, o ACLS coloca no mesmo grau de evidência, né? Mesma eficácia, a gente usar droga vasoativa ou marca-passo transcutâneo. Porque o marca-passo transcutâneo, ele tem algumas falhas, alguns pontos negativos que eu vou falar para vocês agora. Primeiro momento, moçada, o marca-passo transcutâneo, ele é colocado com uma cola, ou anteroposterior, ou parasternal direito e ápice, como tiver na embalagem. A instalação dele é muito fácil. Só que é uma cola, então se o paciente se mobiliza na ambulância, se você vai mudar ele de decúbito, manipular o doente, você pode perder o estímulo. Além disso, são choques o marca-passo, né? A gente sabe, o paciente vai levando choques que comandam o seu ritmo cardíaco. Isso dói, isso incomoda, então a gente tem que sedar um paciente já instável, o que é outro ponto negativo. Se eu tenho doentes, por exemplo, com DPOC, em que eu tenho o diâmetro anteroposterior do tórax muito aumentado, esse estímulo vai demorar para ser captado pelo miocárdio, ou seja, outro ponto negativo. Por isso que o ACLS coloca no mesmo nível de recomendação, né? Tanto as drogas vasoativas, dopamina, dobutamina, adrenalina, como o marca-passo transcutâneo, beleza? Mas é importante conhecer, saber as nuances, até porque é fácil de instalar, é disponível e você tem que saber. Até porque isso salva, né, numa transferência, por exemplo. Bora lá, né? O marca-passo transcutâneo, então, ele demanda uma sedação leve, o posicionamento conforme a embalagem, como eu comentei, e você vai colocar a opção marca-passo. Pode ser que no seu hospital o desfibrilador atue na função ritmo e não função marca-passo. Tranquilo? E arrumar a amperagem, o que é muito importante. Como assim amperagem, Anuar? Vamos lá. Eu vou começar com um conceito muito simples aqui para vocês. O conceito da captura do marca-passo, né? Eu coloquei as pás no meu paciente, sedei meu paciente, colei as pás. Eu vou aumentar a frequência cardíaca para ver se eu tenho domínio sobre o paciente. A gente vê se tem as espículas do marca-passo e se eu consigo controlar a frequência cardíaca. Quero que o paciente bata 90. Coloco 90, ele se comporta com 90. Quero que o paciente bata 120. Né, eu coloco 120, ele bate 120. Quero que ele coloque 60, as ideias vocês entenderam. Coloco uma frequência cardíaca aceitável. Qual frequência no ar? Eu aprendi que o débito cardíaco depende de frequência, então quanto maior a frequência, maior o débito. Ou seja, quero uma frequência cardíaca de 800 batimentos por minuto. Pelo amor de Deus, não. Não é 60 a 80 a frequência cardíaca passível de se manter um débito cardíaco mínimo e aceitável para o seu paciente. Ótimo. Aumentei a frequência, eu vi que eu tenho domínio sobre a frequência, estou vendo as espículas, ou seja, o marca-passo encunhou, eu vou para a amperagem, não é tão difícil de entender. Eu vou aumentando a amperagem, 2, 4, 6, 8, 10 miliamperes, até eu ver que o marca-passo encunhou. Então coloquei lá 2 miliamperes, nada muda na frequência cardíaca, não vejo espícula. 4 miliamperes, não vejo nada. 6, opa, 8 cheguei. Com 8 eu tenho espícula e eu tenho domínio sobre a frequência cardíaca do meu paciente. A partir daí, pessoal, você precisa achar o limiar, que é o valor mínimo de estímulo para que você tenha a amperagem para gerar um batimento cardíaco, né? O valor mínimo, ou seja, com 8 você viu que encunhou, coloca 7. Se você colocou em 7 e perdeu o estímulo, você errou ou você achou o seu limiar no 8 e não no 7. Então coloquei no 8, achei o estímulo, passei para o 7, perdi. O meu valor mínimo, ou seja, o meu limiar, são 8 miliamperes. Coloco 8 miliamperes e ajusto 3 a 5 miliamperes acima como margem de segurança. Beleza, pessoal? Gostaram da dica? Assunto mais tranquilo, né? Marca-passo transcutâneo não é tão difícil. Deixe o like no vídeo, compartilha com algum colega seu e ativa as notificações para você ficar ciente de tudo que a gente posta, né? Quer conhecer a nossa grade de aula, quer saber do que a gente fala, quem somos nós, quais são os professores, é só mirar nesse QR Code que você conhece o nosso trabalho. Por enquanto, eu te vejo na semana que vem, pessoal. Um grande abraço e até lá!